O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promoveu o segundo debate cultural de Campos dos Goitacazes durante a terceira mostra acadêmica do curso de Administração dos Institutos Superiores do Ensino do Senza, no Teatro Isecenza. Foi apresentada a peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Em seguida, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, ministrou a palestra A Gestão das Organizações através das Artes, baseada na obra teatral. O administrador André Webb, ganhador da primeira mostra científica de administração, idealizada pelo CRA-RJ, foi quem conduziu a abertura do evento. Assista agora à palestra A Gestão das Organizações através das Artes. Eu queria agradecer primeiramente a presença não só dos administradores, o Conselho Regional de Administração está vindo como parceiro do evento, aí, trazendo essa peça, esse debate cultural que a gente vai ter o prazer de assistir. Agradecer aos alunos do curso de Pedagogia que estão aqui presentes, de Engenharia de Produção e também dos demais cursos do ISE, que porventura estejam aqui. Acho que vai ser um momento muito importante e interessante para todos nós, porque lidar com as organizações é uma coisa que acontece com todas as áreas, né? Então, eu acho que vai ficar bem interessante para todos. Nós teríamos então a peça O Mercador de Veneza, é uma peça de Shakespeare, e seguida de um debate cultural promovido pelo professor administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração, que muito está nos prestigiando aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez e comecemos então. Obrigado. Muito boa noite a todos. Agradecer ao Isecenza a oportunidade do Conselho de estar aqui em parceria com o Instituto Chiquinha Gonzaga. É uma satisfação muito grande. Não há dúvida que há um paralelismo dinâmico da vida fora e dentro das organizações. Acreditamos mesmo que a produção cultural, desenvolvida ao longo da humanidade, no teatro, na ópera, na dança e na literatura, na pintura e na literatura, na arte e na música, enfim, em todas as formas de manifestação cultural, tem influência decisiva para a compreensão do exercício da atividade que nós realizamos no mundo das organizações. Sei que tem estudantes aqui de administração, de pedagogia, de engenharia, né? De outros cursos, certamente, que agora me foge a memória. Mas todos nós atuamos nas organizações. Não há atividade humana moderna que não seja exercida através de organizações. Portanto, o estudo, a compreensão da organização não se dá apenas nos livros de gestão, mas que a produção cultural tem uma essencial contribuição, porque toda organização se caracteriza por pessoas. Compreender a essência da alma humana é compreender a organização. Não há organização sem pessoas. Uma organização são pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Não é no livro de autoajuda que nós vamos compreender o fenômeno da organização, mas certamente é na manifestação cultural, junto com o livro técnico, que nós, associando, vamos compreender que quando vamos ao cinema, vamos ao teatro, nós estamos também estudando a realidade do mundo do trabalho. Próxima. Shakespeare nos traz a presença forte da ideia de que a natureza humana é permanente e universal. Ele escreveu essa peça há 400 anos atrás, portanto, há muito tempo. E ele trata do ser humano, naquela época, é exatamente o ser humano hoje. O romano antes, o grego, e amanhã, no século 22, a natureza, a essência do ser humano continua a mesma. O ser humano, a natureza do ser humano é permanente e universal. Mudam as circunstâncias. E ele, de forma muito apropriada, muito adequada, nos descreve essas circunstâncias num contexto muito interessante que vivia a sua época e que tem repercussões indiscutíveis no momento, na realidade que vivemos hoje.
Ele nos fala, certamente, na formação do capitalismo primitivo, o processo de desenvolvimento do mercantil, como se disse, como se viu no filme, né? A Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Orientais, a descoberta da questão da usura, né? E muito que isso redundou hoje na sociedade de mercado que nós vivemos, em que o mercado é o determinante de toda a vida. Na época de Shakespeare, certamente se fazia, a sociedade ainda se organizava em torno da igreja. Hoje, certamente, a igreja cada vez mais é substituída pelo shopping center. E mais ainda, muitas vezes, pela sua praça de alimentação. Vivíamos um momento do totalitarismo religioso. Vivíamos ou vivemos? Totalitarismo religioso muito marcado pelo episódio mais forte da Inquisição, que leva, portanto, né, a uma circunstância e que ele descreve, veja bem, no momento em que o preconceito contra o judeu, contra o homossexual, se vê claramente na peça, ele já nos dando a mensagem do preconceito e no amor certamente, né, existente entre Bassano e Antônio. Quer dizer, a possibilidade, através do teatro, de se mudar e se transformar a realidade da sociedade. Totalitarismo religioso ontem, há 400 anos, ou totalitarismo religioso hoje? Ele nos fala do imigrante. Imigrante é uma questão que não perpassa muito a nossa realidade, perpassa muito a realidade europeia, né? A gente vê isso no Oriente Médio, em outros recantos do mundo. Será mesmo? Ou quando a gente vê os haitianos, que são imigrantes no Brasil, no Acre, como são tratados, será que isso está tão distante da gente? Da forma como se tratava os imigrantes, ou se tratam hoje no Brasil, já hoje, agora no Acre, com os haitianos. Ele nos fala também da globalização, processo de globalização tão marcante, né? Dos navios do Antônio e do capitalismo financeiro internacional cada vez mais, e na crítica, certamente, do usurário. Fico pensando no Shylock, que cobrava o coração como pagamento dos juros. E hoje, hein? Com nós, num país que vivemos a taxas de juros as mais altas do mundo. Que será? Talvez fizéssemos muito dessas taxas de juros que cobramos hoje. Talvez fizéssemos o judeu Shylock corar de vergonha. Essa que é a realidade. Né? Essa que é a realidade. A gente pensa, a gente não vê. Veja bem, ele escreveu isso há 400 anos. Globalização que vai nos levar na sociedade de consumo e de crédito e na mundialização da economia. Próxima. O homem em suas circunstâncias, quer dizer, o que marca certamente essa natureza permanente e universal são as circunstâncias em que vivemos. Há 400 anos e hoje. As circunstâncias mudam. E nós mudamos com essas circunstâncias a ideologia dominante na construção do momento histórico. Qual é a ideologia dominante na organização que nós estamos atuando? Nós buscamos soluções de engenharia técnica, de administração técnica, de pedagogia técnica, mas como é que se bate essa solução naquela realidade? Naquela realidade social, naquelas circunstâncias? Será que aquela solução é sempre a melhor? Ou muitas vezes o remédio, por uma questão de dose, acaba se transformando em veneno? Portanto, a força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e na universidade e na sociedade, e no universo da sociedade como hoje. Vejam bem qual é a força do slogan, a ideia matriz da OIT hoje é o trabalho no mundo decente. Trabalho decente para não exploração da mulher, do negro, do portador de deficiente, do idoso, da criança. Estamos vivendo no século XXI, 400 anos atrás, repito,
E essa questão já era tratada efetivamente por Shakespeare, em O Mercador de Veneza. Próximo. Minha gente, a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. As pessoas se tornam vítimas dos preconceitos e das circunstâncias, da ideologia que se marca sobre elas, a tal ponto em que a dignidade humana passe a ser uma questão de permissão social. E aí, quando a gente olha no espelho em busca de um rosto, para se ajustar àquela visão que nos querem dar, nós estamos sendo vítimas dessas circunstâncias e dessas realidades. É na organização que se faz a democracia ou não se faz a democracia. Não é apenas na lei. Às vezes a gente pensa que tem a lei, mas se a lei é cumprida ou não é cumprida, ela é para pegar ou não é para pegar. Como é que se dá essas circunstâncias no contexto efetivo do dia do trabalho, no cotidiano do trabalho, na organização? É a organização que discrimina o negro, a mulher, o portador de deficiente, o imigrante. É a organização que concede tão poucos espaços nos cargos de direção, no mundo das organizações, no mundo inteiro, às mulheres, aos portadores de deficiência, enfim, aqueles que são vistos como, aspas, né, minorias étnicas, sociais, que não são minorias. Quando a gente não elabora uma norma, nós estamos convalidando ou rejeitando esse status quo. Denunciado por Shakespeare há 400 anos e ainda muito permanente na maioria das organizações. Utilizamos tecnologia orbital, cada vez mais avançadas. Os navios já não batem nos rochedos e acabam desse jeito. Mas a mentalidade prevalecente nas organizações são muito ainda a mentalidade do carro de boi. E porque vivemos a tecnologia orbital, da velocidade da luz, achamos que as organizações já são assim, mas elas não são. A maioria delas, quase a totalidade, vivem na mentalidade, no caráter, na ideologia, nos valores, nas opções éticas do carro de boi. Próxima. Diz lá a peça em um determinado momento: a gente que é tida como sábia. Nerissa que diz isso, né? Apenas para não dizer nada. É inacreditável, Cassiano, né? A gente que é tida como sábia apenas por não dizer nada. A gente vê isso nas organizações. Há pessoas que são até promovidas porque não disseram nada. É muito comum na empresa. Você não é o primeiro a chegar, porque o segundo pode começar a discutir com você. Muito menos é o terceiro, porque os dois podem começar a brigar, você vai ter que dar opinião. Também não vai ser o quinto numa reunião de 5, vão dizer que você está desinteressado. Você é o quarto, senta na cadeira, presta atenção em tudo que todo está falando, não diz nada e fica com o olhar aparentando que está concordando. Na hora de escolher quem vai ser o chefe ali, muitas vezes o escolhido é aquele que não disse nada. Né? Isso acontece a todo momento. As promoções aos pseudo-líderes, que são ausentes de corpo presente. Eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Boca fechada não entra mosca. Deixa que o tempo resolve. Ser visto e não ser lembrado. Conhecemos essas frases, né? É o camaleão organizacional. Aquele que é capaz de olhar para que o vento está sobrando. A gente sabe disso. Não é só na política. Na política a gente tem tantos casos, né? Mas é também no cotidiano. Não é só também no cotidiano do trabalho. O pior, às vezes, é que a gente vê isso até dentro de casa. Em muitos casos. Próxima. Devagar com andor, que o santo é de barro, né? Devagar, o mundo não se fez em um dia. A outra ideia é a acomodação, o meio termo, o meio caminho. A contemporanização e bom senso, a ditadura da maioria, o consenso do erro. Isso me faz lembrar, né? De mexeram na transparência, me rolaram aqui, você percebeu, né? Essas coisas que a fecundidade do inesperado é capaz de surpreender, né? As avaliações do mais experiente analista. Faz parte, né? Faz parte do filme, não é verdade? Mas isso me faz lembrar, a outro estilo não é aquele que nunca me arrependi daquilo que não disse.
É da frase que foi cortada, na outra frase, né? Volta só para ver se você pulou uma aí. Volta a frase. Não. A frase é o seguinte, ele diz que assim, né? Aí a empregada que diz, ela diz assim, as pessoas comem, morrem por comer muito ou por comer pouco, né? Porque dizem muito ou porque dizem pouco. Então que a sabedoria está no meio, nem tanto devagar se vai longe, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O mundo não se fez em um dia, devagar com andor. Ora, essa é outra perspectiva de um estilo de gerência, talvez o mais característico do gerente, que é aquele que busca a acomodação e a conciliação a qualquer custo. É o meio termo, o meio do caminho. Em vez de administrar o conflito, discutir as questões, ele busca conciliar interesses, contemporização, bom senso aí entre aspas. Bom senso podem ser coisas tão distintas para cada um acha que tem bom senso, e a sua perspectiva sempre é o bom senso. Isso me faz lembrar que democracia, gente, não é a ditadura da maioria, mas também não é a ditadura da minoria, como nós estamos vivendo hoje no Brasil, em que sociedade tribalizada, pequenos grupos querem impor como valores seus, valores que não são do conjunto da sociedade, até no cinema, na música, no teatro e, por que não, nas novelas de televisão, em que valores de minorias são vendidos como se fossem valores de maioria. Também não é isso. Até que a gente chega certamente, né? Democracia não é voto, democracia é voz. Voto é uma forma de expressão do processo da democracia na empresa ou no conjunto da sociedade. Tem um grande autor que foi o guru do Drucker, olha o que eu estou dizendo, hein? Alfred Sloan, foi o referência do Peter Drucker. Para os estudantes de administração aqui, sabe que estou dizendo sobre esse autor. E ele criou a GM, a General Motors, né? Essa grande empresa automobilística. Enquanto que o Ford dizia assim, o povo americano pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto, que só tinha carro preto dos filmes antigos, né? O Alfred Sloan criou carro com tudo quanto é cor. Mas ele dizia o seguinte, quando todo mundo pensa igual, é muito perigoso, é o consenso do erro. É preciso ter divergência e encontro nos pontos de divergência, nos pontos de encontro na diversidade, na divergência, na contradição. E assim caminhar. Quando todo mundo pensa igual, cuidado, porque nós estamos vivendo a ditadura do consenso. Estamos vivendo, efetivamente, a hegemonia do pensamento único. Estamos vivendo, efetivamente, uma sociedade totalitária. Muito cuidado quando se quer fechar a imprensa. Muito cuidado quando a gente começa a criar marcos de internet, marcos de imprensa. A gente acaba com a Coreia do Norte, cortando o cabelinho direitinho, como está na Coreia do Norte, todo mundo com um tipo de cabelo só. É sempre assim. No fascismo de direita e no fascismo de esquerda. O movimento totalitário, ele é como se fosse uma grande ferradura, porque é uma reta que vai se expondo lá à direita e à esquerda. Vão caminhando para cá e vão ficando tão longe que vão se aproximando. E as práticas da direita são exatamente, da extrema direita, são exatamente as práticas da extrema esquerda. E isso marca o regime totalitário. Não pense que é só no conjunto da sociedade. Gerentes, organizações, gestores, no cotidiano de trabalho, têm práticas muito semelhantes. A busca, portanto, não é de soluções viáveis, mas nem sempre as melhores, mas de soluções que sejam buscadas efetivamente no consenso, que garante a minoria expressar sua vontade, para tentar convencer a maioria, e a maioria tentar convencer a minoria. Próximo. Se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. Parece até que ele escreveu isso aqui pensando no julgamento do mensalão, né? Olha só essa característica típica, né? Falar é fácil,
Fazer é difícil. Né? A inconsciência da defasagem. E a sociedade brasileira, ela é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a intenção e a ação, a teoria e a prática, a palavra e o gesto, né? Os valores proclamados e os valores reais. Para não ficar citando o Shakespeare, que era inglês, estrangeiro, vamos lembrar valores proclamados e valores reais do grande educador brasileiro que foi Anísio Teixeira. A falta de consciência, ou a inconsciência da defasagem entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser, é que faz com que eu continue no mesmo lugar. Se eu acho que eu já sou o que eu quero ser, para que mudar? Eu preciso, portanto, tomar consciência entre aquilo que eu tenho de intenção e que eu pratico como ação, entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Senão eu fico aqui, ó. Próxima. As organizações são pródigas em dadores de ideias, né? Dadores de ideias fantásticos. Tem pessoas que são capazes de dizer o que você tem que fazer, desde que ele não tenha que fazer nada. Né? E há outros que são os factoides. Isso é bem brasileiro, né? Em inglês ver, né? Só para enganar o trouxa, né? A gente vê tudo isso. Agora estão nos mandando correr em cima da Petrobras. Primeiro destruíram ela, agora estão querendo acabar, que a gente vá para cima dela, né? Telecomunicação, energia elétrica, foi tudo para o bagaço, né? Vendedores de ilusões e fazedores de medos. Essas são as características da organização e que perpassa no projeto, na discussão, no debate de Mercador de Veneza a todo momento. Próximo. Diz ainda também a peça: sou grato à minha sorte, diz o Antônio, mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. Olha só o Shakespeare nos ensinando empreendedorismo. Vocês hoje estudam numa universidade, numa faculdade, numa instituição acadêmica que cuida de fomentar o desenvolvimento e o conceito de empreendedorismo em todos os cursos. Mas eu já estudei, quando eu estudei administração, nós éramos estudantes só para ser empregado. Não é que fosse feio, muito bom também, mas cada um tem a seu empreendedorismo. Ele já não falava do empreendedorismo. Ele diz assim, não basta botar tudo no mesmo barco. E a multa que o agiota tem direito é um pedaço da carne de Antônio. É caro ser empreendedor, custa, tem ônus. Próxima. Ser empreendedor não é um jogo de roleta russa, que ele acaba sendo, ao bancar por amor a Bassânio os 3.000 ducados. Não é um jogador compulsivo, não corre todos os riscos. Não, ele paga alguns pedágios, pedágio emocional, o pedágio da solidão, mas é preciso da solidão. O executivo é fundamentalmente um solitário. Quanto mais ele sobe na escala hierárquica, mais sozinho ele fica. E essa é uma opção, mas tem um ônus e tem bônus, portanto. Mas se é isso que eu quero fazer da vida, ou é só isso? Há outras razões na comunidade, na família, no próprio trabalho, que me realizam como ser humano. Portanto, você quer enveredar mesmo pelo negócio próprio? O bom músico não tem que ser necessariamente um bom escritor. Próximo. Aí diz também a peça, como mensagem, enquanto o portão se fecha para um, já tem outro batendo a porta. Nova oportunidade que se abre. Olha que interessante, é isso. Quer dizer, o foco nas oportunidades, não nos problemas. O foco na porta que se abre. O pior cego é aquele que não se vê, porque toda situação de liderança é transitória e perecível. O futebol nos ensina muito isso. O time ganha o campeonato, bota o sapatinho alto, entra em campo no jogo seguinte e perde. A nata do leite que está em cima é a que primeiro azeda. O sucesso é doce. Relaxa a crítica. Não, quem está ganhando tem mais que se criticar. Quem está na frente tem mais que se criticar. Porque ele não se autoavaliar. Se ele não se autocriticar, ele cai do cavalo. É o primeiro a cair. Porque quem está por baixo vai se criticar mesmo. Portanto, o foco nas oportunidades e não nos problemas que não produzem resultados. Para ver o que é visível, mas não é visto. Próxima. O padre Antônio Vieira, certamente o maior escritor da língua portuguesa, né?
ele nos fala, num dos seus sermões, acho que o Sermão da Montanha, nas diversas formas de cegueira, né? A cegueira da arrogância. Quando a gente acha que eu estou, como técnico, profissional, da minha área de formação profissional, eu tenho conhecimento técnico, eu acho que eu já sei tudo, eu fico cego porque não consigo ver aquilo que é óbvio, que está fora porque a minha arrogância impede. A outra cegueira é da distração. Se eu estou distraído, se eu não estou focado, se eu estou desfocado em outra área, também não vejo. E a cegueira da paixão, do fanatismo, da tomada de verdade, como se tudo fosse a verdade e a verdade fosse só a minha. Portanto, é importante, vejam, a gente vai para a ópera, para o teatro, num sermão do padre Antônio Vieira. A gente está sempre descobrindo possibilidades de compreensão da alma humana. E ao compreender melhor essa alma humana, nós estamos compreendendo melhor a realidade da empresa e da organização. Próxima. Se queres emprestar o teu dinheiro, não faça isso como se fosse para amigo. É melhor emprestar como se fosse a um inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo o que ele deve. Vejam que coisa interessante. Nunca se falou tanto no mundo, não estou falando do Brasil, no mundo, em responsabilidade social. Em respeito ao cliente, ética empresarial, empresa cidadã. Professor André, eu fui procurar na Bíblia, né, esse respeito ao cliente. Aí não achei, aí fui procurar, aí não achei. Aí fui no Corão, que é a Bíblia dos árabes, né? Também não achei, dos islâmicos, também não achei. Fui na Torá, que é a Bíblia dos judeus, também não achei. Nunca achei o respeito ao cliente, eu achei em todos eles o respeito ao próximo. Ah, mas alguma pessoa inteligente aqui vai dizer assim, ô Wagner, respeito ao próximo é respeito ao cliente, porque o cliente é um próximo. Não é não. O cliente é um próximo muito especial, ó. É um próximo que pode comprar. Quando o telefone toca e a gente sabe, pelo aquele telefone, se aquele cliente é VIP ou não é VIP, e vai ter tapete vermelho ou não vai ter tapete vermelho, eu estou diferenciando. A ética, ela envolve fundamentalmente, ela tem que ser universal e desinteressada. Se eu sei que alguém me trata bem, porque vai receber, eu sou muito rico, vou ter uma bela herança, não tem nenhum valor, a razão pelo que ele me trata bem. Ele me trata bem para ficar com a minha herança, ele tem um interesse. Que ética é essa? A empresa trata bem o cliente para ganhar mais dinheiro dele? É essa a ética que a gente está falando? É muito bom que a empresa tenha programa de ética empresarial, de responsabilidade social, de respeito ao cliente, muito bom, e devemos incentivar e apoiar. Mas nós que estamos no mundo das organizações, não podemos perder o sentido crítico de que a que serviço que essa ética está. É um slogan publicitário, de marketing, de venda de produtos, muito bem. Melhora a sociedade e os produtos, muito bem, certamente melhoram. Mas nós não podemos nos enganar com isso. Empresa cidadã é a empresa que cumpre as leis de um país? Ou empresa, o que é empresa cidadã? A empresa cidadã é que não desloca uma fábrica de um lugar para outro, deixando miséria e fome naquele lugar de onde ela saiu? Veja bem, cumprir as leis de um país é obrigação. Quem não cumpre a lei devia ser preso. O que é empresa cidadã? Então precisamos ter esses conceitos bem adequados, porque senão a gente vai entender que o banco que ri, né? Não tem o Banco Sorriso? O banco, né? Não tem os bancos, né? O banco que faz uma propaganda enorme de preservação da árvore. Plante uma árvore e cobra os juros mais escrochantes do mundo. Escorchantes do mundo. Que ética é essa? Plante uma árvore. Tudo não pode ser por papel, mas você paga agora porque você trabalha como empregado para ela através do computador. Não gasta o papel, mas você paga a taxa do mesmo jeito. Acabaram as taxas, hein? Não. Reduziram os custos. Próximo. Esse agiota, diz o Antônio, né? Para o Bassânio.
esse agiota acaba se convertendo, já mostra-se até bondoso. Aí o Bassânio responde: não confie nessas frases doces ditas por um biltre. É verdade, se um agiota desse tivesse espírito público, seria uma maravilha. Não tem nenhum, né? Então, eu estava dizendo aqui, o repactuar. Ah, você vai... O banco está sempre disposto a repactuar a sua dívida. Se você não dever nada no banco, você não consegue crédito. Se dever muito, sempre aumenta o seu crédito, desde que você pague um pouquinho. Não é isso? Antigamente era o direito divino da terra. Agora é o direito divino do capital. Ah, mas agora tem os fundos de pensão. Mas se a gente for olhar bem quem domina essa economia, e quem domina os estados, e quem domina as fundações, a gente vai ver que essa realidade está bastante contaminada. E, portanto, aquilo que o Mercador de Veneza nos diz é o que se aprofunda hoje na sociedade contemporânea. Próxima. Se os ofícios altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta, e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar. Acho que ele escreveu isso para o Brasil, né? Porque agora até os sindicatos estão defendendo a extinção do regime do mérito para professor. Eu nunca vi um negócio desse, professor. Né? O sistema do mérito, que é base do processo democrático, não é. Agora estão falando contra aristocracia e democracia. Portanto, o sistema meritocrático ela é fundamental, nada mais desigual do que tratar igualmente os desiguais. Aliás, isso é até marxista, o que é pior, né? Próxima. A aparência externa, muitas vezes, não tem nenhum valor. É verdade. Bom, no Brasil, nós somos o país do... Você sabe com quem você está falando? Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feitas por uma voz bonita, que disfarça as evidências do mal. Minha escolha recai sobre o modesto chumbo, diz Bassânio, né? Ele podia ter escolhido o cofre de prata e o cofre de ouro. Ele escolheu o de chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. Nos fala aqui Shakespeare, na aparência e na essência das coisas. E que a gente mistura muito isso. Sabe com quem está falando? Roberto da Mata, né? No Carnavais, Malandros e Heróis, autor brasileiro, fluminense, de Niterói, né? Nos trata muito, de forma brilhante, intelectual brilhante, nos fala isso num livro clássico, né? Em que ele diz, numa determinada passagem, descrevendo bem o machismo brasileiro, apesar das burrices do IPEA, né, e dos erros e equívocos primários de análise estatística, ele diz lá, o Roberto da Mata, o personagem, né? O personagem tem uma hora que ele, lembrando o Jorge Amado, num livro clássico do Jorge Amado, País dos Carnavais, que diz assim: eu só me senti realmente brasileiro quando eu surrei Julie depois que ela me traiu. Né? Que é uma coisa terrível. Né? A mulher de casa, a mulher da rua, aquelas coisas todas que ele trata tão bem. Próxima, já estou terminando. Aí vem, olha que coisa interessante, tão forte para nós hoje. Diz o Shylock, ele, o Antônio, sempre me humilhou, riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo judeu, desanimou dos meus amigos. Ele estava falando numa época em que os judeus iam para a fogueira. Os ciganos também, os homossexuais também. Né? Escarneceu, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Porque eu sou judeu? Ou você prefere falar hoje porque eu sou mulher? Porque eu sou portador de deficiência física? Porque eu sou negro? Porque eu sou imigrante? O judeu não tem olhos? O judeu não tem mãos? Não tem órgãos de sentidos, inclinações, paixões? Não estão sujeitos às mesmas doenças? Não se curam com os mesmos remédios? Não se aquecem com o mesmo sol de verão e têm frio do mesmo inverno? Se em tudo somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. Aceitar a diferença e conviver com a diversidade. Nós que trabalhamos no mundo das organizações, antigamente,
e não tem tanto tempo assim, para selecionar um candidato se pediria um retrato. E dizia assim, era para ver se ele era, aspas, bem apessoado. Hoje não se pede o retrato, até as legislações proíbem. Está muito pior hoje. Hoje se pede um fio de cabelo ou uma gotinha de sangue para fazer um exame de DNA. E eu não estou falando de multinacionais, estou falando de muitas organizações brasileiras que já fazem esse programa de seleção através de exame de DNA. É uma discriminação muito mais profunda, muito mais raivosa, muito mais ensandecida. Isso está presente hoje, e nós não damos conta disso. Aceitar a diferença e conviver com a diversidade. Próxima. A organização, encerrando, é o reduto autoritário da sociedade brasileira. Temos essa responsabilidade. Não basta apenas votar no presidente, no governador, no prefeito, enfim, naqueles que ocupam cargo de representação política e reclamar deles. Não basta. Quando a gente regula uma norma ou uma regra, permite que esse processo de discriminação se realize dentro do mundo da organização, nós estamos mantendo a discriminação, o preconceito. Nós estamos reeditando exatamente aquilo que Shakespeare nos descreve tão bem no Mercador de Veneza, que foi de forma magistral encenado aqui pelos atores de Chiquinha Gonzaga. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez, eu não me cansarei disso, agradecer a presença do Wagner aqui. Olha, gente, eu me formei em 96, né? Estou em 2014. E levei esse tempo todo para ter uma oportunidade como essa, né? Eu acho que vocês devem saírem daqui hoje se sentindo privilegiados, tá? Porque privilegiados pela instituição, possibilitar isso. Eu também me sinto privilegiado trabalhando aqui, porque quando eu estava articulando com o Rafael, a vinda do pessoal, né, a empolgação surge, a vontade surge, mas aí entra a parte dos recursos, né? Nós, administradores, sabemos, as pessoas de outras áreas também, quando a gente se propõe uma empreitada, e a gente sentir que a instituição chega junto também, dá o apoio, disponibiliza, isso é muito gratificante. E também ao esforço, né, que todos vocês aqui, o Wagner, que está aí, né, estou sabendo que ele está com a dor aí, e ficou aí, eu falei, caramba, cadê a dor de Wagner agora? E os atores que estão, né, fizeram brilhantemente a parte deles, representado aqui. O esforço de vir do Rio, né, e a gente sabe como é que é essa BR-101 nossa, o desafio, muitas vezes, que é essa viagem, e estar aqui demonstrando tanta emoção, tanta energia para a gente. Então, acho que vale a pena a gente sair hoje pensando bastante nisso e daqui para frente a gente botar um pouquinho desse amor que o Wagner falou aí em cada momento, em cada coisinha que a gente faz. Muito obrigado aí. Amanhã aguardamos vocês para continuar a nossa mostra.